infelizmente, a vida pública do nosso país vem se tornando uma escola de espertalhões, de ambiciosos, e nós queríamos moralizar os partidos, fortalecer os partidos, porque só com partidos fortes, moralizados, nós teremos a democracia. Do contrário, ela é impraticável. A minha presença aqui eu considero o cumprimento de uma tarefa, de uma missão, o que temos feito nos últimos tempos. Eu não tenho lá essa idade que possa dizer que estou idoso ainda, né? Mas é contar a história do mais importante movimento político que o Brasil teve. E nesse momento difícil da nação brasileira é fundamental que a gente comece de baixo para cima a enfrentar. Enfrentar é necessário. Este governo fascista, dirigido por um analfabeto, ignorante, que está lá, não sabe por quê, segundo ele, o que está fazendo, não conhece as coisas. Perguntado, manda buscar o posto Ipiranga, pergunta para o ministro da Economia, mas que presta um serviço inestimável à sectarização. Aqueles setores da sociedade que defendem a sectarização da vida política nacional. E ele é resultado um pouco disso já, né? Ele foi eleito presidente da República no ódio, estimulando o ódio contra o PT, né, contra o Lula, que armou-se no Brasil uma campanha que nós sabemos hoje com influências enormes até do exterior, para que fosse vitoriosa essa tendência que está desconstruindo o Brasil. O que ele já fez de antirreformas, que não são reformas. Ele está subtraindo o direito do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. E esses trabalhadores, esses excluídos, só vão sentir a dimensão do mal que ele está fazendo quando forem buscar os seus direitos. Mas a nossa história, companheira, ela tem sido fundamental na construção do Brasil. A história do trabalhismo brasileiro, que é um fio condutor entre Getúlio Vargas, João Goulart e Eleanor Brizola, dentre outras tantas lideranças que nós oferecemos ao Brasil e que foram fundamentais na construção deste país que é hoje a 8ª economia do mundo. Vargas, que pegou o Brasil, uma grande fazenda dominada pelos coronéis, e transformou em 2015 na 15ª potência mundial, através da sua ação, através da seu empreendimento e das realizações, de 30 a 1945. E depois, voltando, eleito pelo povo, de 50 a 54, quando desferiu um tiro no seu coração. E esse período de 30 a 45, nós tivemos a construção de um país que adquiriu a sua soberania. A soberania se adquire através da construção de um modelo econômico que permita o desenvolvimento nacional, a geração de emprego, oferecimento da educação e oferecimento de qualidade de vida para a sua população. Em 1941, ele criou a Companhia Siderúrgica Nacional, que é a fonte, né, do modelo industrial da época, né? Até hoje é importantíssimo, mas era fundamental que o Brasil tivesse esta empresa que foi fundada em 41. Em 42, ele criou a Companhia Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais, e a Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco. E em 53, a obra mais importante da história brasileira, que foi a criação da Petrobras. Os mais velhos aqui participaram, né, da campanha do Petróleo é Nosso.
foi uma luta disforme, enfrentando interesses fabulosos das grandes empresas multinacionais e graças à mobilização popular. O petróleo é nossa, a campanha que se desenvolveu pelo Brasil lá fora, se conseguiu aprovar no Congresso Nacional a Petrobras. E criou em 30 Ministério do Trabalho, que era Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e criou também o Ministério da Educação, colocando lá o Gustavo Capanema, que foi ministro durante 15 anos, e que promoveu uma grande reforma da educação brasileira, permitindo a que o Brasil alcançasse o desenvolvimento que é o que me referi. Ele, em 31, regulou a existência dos sindicatos. Os primeiros sindicatos brasileiros, o Getúlio teve que mandar o exército junto, porque a resistência dos patronal era muito grande e não permitiu que seus trabalhadores se reunissem. Foi necessário que o Exército Nacional garantisse as reuniões para que fosse fundado os primeiros sindicatos do Brasil. E aí eles tiveram papel fundamental também nesse desenvolvimento. E em 1963, 64, eles eram uma força que realmente tinham influência decisiva nos rumos do país. Em 32 instituiu o voto feminino, em 43 ele aprovou. Haviam várias legislações, decretos, regulamentações. Ele criou, unificando, né, a lei a consolidação das leis do trabalho, que foram agora destruídas por esse governo. Getúlio, como eu disse, ele voltou em 50 através de uma eleição popular e no governo continuou a realizar as obras, a consolidar aquele período em que ele governou de 30 a 45, no sentido de consolidar aquelas atividades, aqueles eventos, aquelas obras que ele construiu. Mas sofreu uma campanha nacional e internacional incontrolável. A direita não admitia, né, a vitória, não admitiu a vitória de Getúlio Vargas e, através da grande mídia, desenvolveu uma grande campanha e que levou Getúlio ao ato extremo de suicidar-se. E ele deixou escrito a Carta Testamento. Vocês já leram a Carta Testamento? Se você lê a Carta Testamento hoje, parece que foi escrita ontem. Mais vivo do que nunca. Mais presente do que nunca, e ali ele é o país que continua sendo o mesmo, né? Submetido à ganância do imperialismo, do sistema financeiro, de uma elite que só pensa exclusivamente em si, esquecendo que existe uma nação do tamanho do nosso Brasil. Então, essa Carta Testamento foi um documento que realmente marcou até hoje a nossa história. Em 60, aqui já pulou para a legalidade, né? Mas nesse período, com a morte do Getúlio, tivemos as eleições em 55, em que o PTB, da época, fez uma aliança com o PSD. E se elegeram o Juscelino Kubitschek e o João Goulart, vice-presidente da República. E veio a nova eleição, em que foi eleito presidente da República Jânio Quadros e vice-presidente João Goulart. Não havia vinculação do voto na época. Você elegia o presidente separadamente do vice. Você votava para presidente e votava para vice-presidente. O João Goulart era vice-presidente da chapa Marechal Teixeira Lott, né? E o Jânio Quadros tinha outro vice-presidente que era lá de Minas Gerais. Ocorre que ganhou a eleição o seu Jânio Quadros e o João Goulart foi eleito vice-presidente com uma votação superior ao do Jânio Quadros. Fez mais votos do que o candidato a presidente da República.
E 21 de agosto veio a renúncia, né, do Jânio Quadros. E o Jango fazia uma visita oficial à China, lá se encontrou com o presidente da época, Mao Tse-tung, e por esse motivo, setores militares, setores do empresariado nacional, alegaram que o Jango não podia assumir a presidência porque era comunista, porque estava na China. Isso não era a regra no Brasil, essa interrupção democrática. O Brizola, que então era governador do Rio Grande do Sul, ele começou a telefonar, consultar o que estava vendo. Se na realidade era para valer essa tentativa de impedimento da posse do presidente João Goulart. E confirmou-se. Confirmou-se, o Congresso reuniu-se, o Áureo de Moura Andrade, senador, presidente do Congresso Nacional, que era aqui de São Paulo, declarou vaga a presidência da República e deram posse ao Ranieri Mazzilli, deputado presidente da Câmara Federal. O Brizola não aceitou. E estabeleceu no país o maior movimento cívico até hoje realizado no Brasil, a campanha da legalidade. Naquele tempo não tínhamos televisão, né? Era a rádio, um grande veículo de comunicação. Ele convocou a Rádio Farroupilha, requisitou os estúdios, os equipamentos da Rádio Farroupilha e instalou nos porões do Palácio Piratini, em Porto Alegre. E começou ali a conclamar a população a resistir ao golpe, né? Em defesa da legalidade, que foi a campanha da legalidade. E em 15 dias, 10 dias, uma semana, que durou 14 dias, 15 dias, ele conseguiu emocionar a nação. E começou o país inteiro a retransmitir os seus pronunciamentos da Rádio Farroupilha e começou a se organizar através de grupos, né? Se alistando, se inscrevendo para fazer o enfrentamento pela posse do presidente João Goulart. O Jango estava na China, foi para Paris, foi para a Argentina, ele ficou fazendo o percurso de volta, aguardando essa decisão. E em 15 dias houve o acordo. Um acordo em que permitia a posse do presidente João Goulart, mas sob o regime parlamentarista, não presidencialista. Num acordo firmado já pelo Tancredo, essa gente que sempre manipulou a política brasileira, consultaram o Brizola não aceitou. O Brizola defendia a posse integral do presidente da República, os poderes de presidente da República, e o Jango fez um acordo. E ele foi para Buenos Aires e de lá veio para tomar posse aqui a presidência da República sob o regime parlamentarista. Mas já condicionada a um plebiscito que a população seria convocada no ano seguinte, para decidir se nós voltaríamos ao sistema presidencialista ou parlamentarista. Claro que o parlamentarismo, desmoralizaram com o parlamentarismo, né? Porque feito para superar uma crise, ele não tinha, o Congresso não havia preparação política, uma discussão para se mudar radicalmente de sistema de governo. Veio o plebiscito e a maioria absoluta da nação brasileira votou para a volta do presidencialismo. E aí o Brizola discordou, ele tinha uma posição contrária, né? Episódio, porque na frente do Palácio Piratini, em Porto Alegre, aquilo ali ficou um mar de gente dia e noite. Dia e noite. E quando o Tancredo telefonou para o Brizola, que estava indo buscar o Jango em Buenos Aires, disse que ia parar, ia aterrissar em Porto Alegre para pegar o Brizola para ir junto. O Brizola não iria, ele era contra.
E aí ele foi para o aeroporto com a polícia, a tropa, brigada, no caso do Rio Grande do Sul, e ia prender. Ia prender o Tancredo e a comitiva, porque ele não aceitava esse golpe dentro do golpe. Mas, como ele diz, eu acho que o Tancredo, muito esperto, o avião não parou em Porto Alegre, foi direto para Buenos Aires, pegaram o Jango, voltaram para Porto Alegre, e o Brizola, quando o Jango chegou, disse a ele, olha, eu estou transmitindo aqui o controle do movimento, a liderança do movimento, e eu vou descansar porque eu estou há 5, 6 dias sem dormir. O Jango não teve condições de ir para a frente do Palácio Piratini e falar com a população, porque a população, a essa altura, já sabia do acordo que havia sido feito. Aí o Brizola acompanhou o Jango, foram para a sacada do Palácio Piratini, e mesmo com algumas vaias, com algumas resistências, né, o Jango veio a Brasília no dia seguinte e tomou posse como presidente da República. O Brizola não veio. O Brizola veio aqui uns 15 dias, um tempo mais tarde, e que tentaram o famoso atentado contra o Brizola, né? Tentar o avião, tem um nome que eu me esqueci agora, a operação para tentar derrubar o avião do Brizola. Então, a legalidade foi isso e deu a posse ao João Goulart, que a partir daí começou-se um grande movimento nacional. A UNE, que era organizadíssima, a UBS, os sindicatos, a Igreja Católica Progressista, né? Os movimentos sociais, as organizações sociais, começaram a ir para a rua cobrar as reformas de base. Porque o partido das reformas é o nosso. Nós sempre defendemos reformas, e as reformas são permanentes, elas têm que ser sempre continuadamente sendo feitas para atualizar. O mundo avança, o mundo evolui, o mundo muda. E as campanhas desenvolvidas foram monumentais. Até que hoje você sabe como é que foi engendrado, como foi maquinado esse golpe contra o presidente João Goulart. A direita, os reacionários, os fascistas e os americanos. Não sei se vocês já acessaram o Departamento de Estado. Os Estados Unidos têm uma virtude, com 25 anos, eles divulgam todos os documentos secretos. E está lá, se acessarem, vocês vão ver. Isso nós sabíamos. Vão lá assistir, era embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, que está lá a gravação dele falando com o presidente Kennedy, depois com o Lyndon Johnson, mataram o Kennedy, tratando da vinda de armas para o Brasil para a deposição do presidente João Goulart. Tinha que tirar o Jango. Não porque o Jango fosse o mal, mas o Jango não tinha pulso para controlar os comunistas que iam assumir o poder. Já bem naquela época. E está lá registrado oficialmente que foi. E o Lincoln Gordon se reunia pública abertamente no Brasil defendendo o golpe. E que foi desfechado em 1964, né? E que o Ibope da época, se vocês acessarem o jornal O Globo, na abertura democrática está lá uma pesquisa que eles mandaram fazer em 64. Só publicaram depois da anistia. Em que o Jango tinha um apoio de 68, 78, agora não estou bem lembrado, de apoio da população. E a maioria diz que iria eleger o presidente. Então, o golpe, ele representou o retrocesso. Através de uma mobilização muito grande, a Marcha de Deus pela Família, né, em que convenceram essa classe média, né, a elite brasileira, os dondocas do Brasil, a participarem dessa grande movimentação que foi feita no Brasil pela deposição do presidente João Goulart, e que depois iniciou com um golpe que, historicamente, o Brasil tinha como
como modelo, devolver em seguida o poder aos civis. Em 67, nós tivemos uma nova Constituição. Eu fui constituinte e nós foi feito em 68 uma nova Constituição, mantendo eleições para deputados federais, estaduais, mantinha presidente da República indireto, governo presidente de capitais, cidades, fronteiras, sob alegação de segurança nacional, e até que chegou 1968. Com a doença do Costa e Silva, o grupo mais sectário, mais radical das Forças Armadas aproveitaram a fragilidade do presidente e estabeleceram e publicaram em dezembro de 68 o ato institucional número 5. Criaram ali um triunvirato e a partir daí estabeleceu-se um regime de exceção com todo o vigor, aonde nós, a maioria que participou ainda viu, aonde foram cassados mandatos, aonde foram torturados milhares e milhares de brasileiros, mortos, desaparecidos, exilados. Agora uma coisa, a maioria dessa gente que deu em holocausto a sua vida pelo país eram trabalhistas. Era do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, que tinham uma construção no sentido de defender a soberania nacional, defender a pátria e o compromisso com os trabalhadores, com os excluídos, com os pobres e os miseráveis. Então, aquilo que a gente assistiu depois, até a anistia, que permitiu e tornou-se incontrolável, com as grandes manifestações que ocorreram também, com a redemocratização do Brasil, que aí tivemos a Constituição do país, através da Constituição de 88, e que nos orientou e está hoje em vigor ainda. Então, a história do trabalhismo é isso aí. 64, o golpe militar. Vivemos de 64 a 85 a ditadura militar. E em final de 65, extinguiram os partidos políticos. Por quê? Em 65 houve eleição para governadores ainda. E havia uma aliança histórica entre o PSD e o PTB no Brasil. Então nós nos aliamos, na maioria dos estados, PSD e PTB, que ganharam a maioria das eleições. E aí o pessoal lá, o ditador de plantão, fica, mas o que é isso? Nós fizemos uma revolução para acabar com isso e os caras ganham a eleição na nossa cara? Vão anular a eleição. Aí chegou lá um gênio e disse, não, presidente, não precisa anular as eleições, acaba com os partidos. Em 65, final, acabaram com os partidos políticos e criou-se em seguida a Arena e o MDB. Arena 1, Arena 2, Arena 3. Porque não cabia tudo essa direita dentro de um partido só. Então criaram 3 arenas, legendas e sublegendas. E nós, trabalhistas, fomos para o MDB, não tínhamos alternativa. Aqueles que estavam no Brasil tinham que fazer o enfrentamento através, porque eles não podiam fechar também e acabar com os partidos e fechar o Congresso, porque o discurso era de democracia, garantia a democracia. Estamos falando hoje. A garantia à democracia. Como é que você tem democracia se não tem parlamento? Se não tem eleição? Também tiveram. E aí, com o fim dos partidos, nós criamos. Em 68, nós fizemos uma convenção nacional do MDB para acabar com o MDB. Porque ele era proibido de ganhar a eleição. Ele não podia ganhar a eleição. Ele estava ali para... Era o partido do sim e o partido do sim, senhor. Então, a história tem esses descaminhos que a gente... E aí, em 78, veio a emenda constitucional número 11, que definiu as regras da legislação eleitoral, onde foi estabelecido que os partidos, para sobreviverem, tinham que cumprir a cláusula de barreira, 5% dos votos.
Era um processo democrático que a consulta popular se fazia diretamente. O povo ia dizer quantos partidos eles queriam. Eu não estou bem certo, mas acho que foram 8 ou 9 partidos que conseguiram cumprir a cláusula de barreira, entre eles o nosso PDT. E aí o grande mal que o Supremo fez para o país foi acabar declarando inconstitucional esse artigo da Constituição que criava a cláusula de barreira, e nós teríamos hoje poucos, hoje nós estamos aqui com 40, 50 partidos, que é feito de propósito pelo sistema dominante para desmoralizar os partidos. A ferramenta da democracia é o partido político. Então é jogar tudo numa vala só, é tudo sem vergonha, ninguém presta, e não tem diferença entre um e outro. E chegamos a esse caos que hoje nós estamos vivendo. E aí nós tentamos reorganizar o PTB, né? Mas numa manobra palaciana, perdemos a sigla. Nós fundamos o PTB na reunião de Lisboa, né? Encontro de Lisboa, e depois fizemos aqui uma convenção para formalizar essa criação do partido e fomos registrá-lo no Tribunal Superior Eleitoral. Nós fizemos uma vigília na frente do Tribunal Superior Eleitoral. Não posso dizer se foi um mês, foi um tempo bastante longo, em que nós nos revezávamos na frente e na porta do Superior Tribunal Eleitoral, porque a lei diz que, pela ordem de ingresso, é que é concedido o registro. O chefe da Casa Civil, que era o mentor intelectual da ditadura, o Golberildo Couto e Silva, foi pelos fundos, pela porta dos fundos, e entrou com o registro do partido PTB pela Ivete Vargas. E quando nós chegamos lá, não tem, já tem PTB. Aí tivemos que voltar e fazer um grande debate se participaríamos ou não do processo. Tinha muita gente que dizia que nós não deveríamos participar. E decidiu-se pela formação, e aí veio a criação do PDT, Partido Democrático Trabalhista. A sugestão democrática foi dada pelo cardeal Arnes, numa conversa que ele teve com o Brizola, lá na casa do Hotel de Andrade, no Rio, e ele sugeria ao Brizola que incluísse a palavra democrático E aí o nosso estatuto, né? Aí estabelecendo as nossas prioridades, os nossos compromissos, que estão ali elencados. Criança, né? O Brizola dizia, só quem pode ter privilégios no Brasil é criança. Mais ninguém pode ter privilégio. E vem depois os negros, os indígenas, os trabalhadores, o meio ambiente, aquele elenco que está lá. Já leram o Estatuto do Partido? Quem não leu? Leram o Manifesto do PDT? Carta de Lisboa? Que são os documentos básicos do nosso partido, né? Ali estão consignados o que nós defendemos, as lutas pelas quais nós empreendemos em defesa de um país soberano, né? De um país justo, igual. Então, dia 26 de maio, lá na ABI, nós fundamos o Partido Democrático Trabalhista. E o registro definitivo saiu com o número 12, que até hoje vigora, e espero que pela eternidade nós tenhamos esse mesmo nome, né? Isso já são as prioridades que o nosso estatuto estabelece. O problema do símbolo, porque o que é a mão, né? É a mão direita, não é a esquerda, né? Todo mundo reclama, mas como é a mão esquerda? A mão direita, e a rosa, que é o símbolo do socialismo internacional. Ele foi desenvolvido por um francês, que está ali o nome dele, e isso passou a ser o símbolo mundial do socialismo. E como nós somos um partido democrático e socialista, o artigo 1º do nosso estatuto estabelece isso,
nós adotamos o símbolo que é o símbolo da Internacional Socialista. E depois disso nós tivemos também outras coisas importantes na vida do partido, que foram os governos do companheiro Leirão Brizola lá no Rio de Janeiro, e que teve uma passagem revolucionária, no sentido de que ele priorizou nos seus governos a educação, né, como fundamento indispensável para qualquer desenvolvimento, como políticas públicas capazes de resgatar o excluído, o pobre, o trabalhador, com o conhecimento permitir que todos tenham acesso à igualdade, ao trabalho, ao emprego, e precisamos construir um país que é a 8ª economia do mundo, um país igual. Um país igual. Então, ele se destacou, dentre as grandes obras que ele fez, os CIEPs, 504 unidades, o Sambódromo, a linha vermelha, médico de família, cada família um lote, e a moradia popular e a Universidade Estadual do Norte Fluminense. A questão dos CIEPs, é a maior obra empreendida até hoje. Ele, como governador do Rio Grande do Sul, construiu 6.000 escolas no Rio Grande do Sul. Hoje os gaúchos estão dominando várias áreas no Brasil inteiro. O agronegócio vai lá no Mato Grosso, todo o sudoeste, já estão indo para a Amazônia, estão voltando para o litoral. Ele diz, mas por que os gaúchos estão lá? Porque há 70 anos alguém fez escola. Há 70 anos não tinha uma criança sem escola e sem um tênis, um quichute, era o nome do tênis da época, né? Um quichute. E essa gente recebeu, através da educação, um preparo fundamental, que está hoje permitindo que eles desenvolvam toda essa atividade que eles têm hoje pelo Brasil afora. O Sambódromo, vocês lembram, que aqueles que conviveram, a campanha feita pela Globo de que o Sambódromo ia cair. Ia cair. Então a população ficou com medo, porque a Globo tem um poder enorme de influenciar, especialmente no negativo. Então foi feita uma grande campanha por nós todos para que o pessoal fosse ao Sambódromo, para que o carnaval, que mudou de repente, né, o que se gastava milhões para montar e desmontar aquelas passarelas, criou-se ali um colégio. O Sambódromo não é mais do que um CIEPs para 12.000 crianças. 12.000 crianças, além das atividades culturais que durante o ano todo lá se desenvolve. A linha vermelha mudou também e um lote para cada família. Ele regularizou e construiu milhares e milhares de casas. E sabe o que ele fazia? A escritura saía em nome da mulher, não era do homem. Porque o homem vai embora, né, vai tomar cachaça, abandona a família, a mulher que fica ali resistindo. Ela que fica ali com os filhos, com a família. Então ele não passou o lote ou a casa em nome do marido, era em nome da mulher, para garantir, né? Para garantir esse direito inalienável das pessoas. Ele teve os 2 governos, né? E os 2 governos, não tem dinheiro para a educação. Dinheiro tem. É vontade política. Quem faz o orçamento é o prefeito e o governador e o presidente da República. Então ele bota quanto ele quer. Ele botou lá 50% para a educação. E investiu na educação. Colocava durante todos os dias 500.000 crianças na escola. Das 6 da manhã às 18 horas. O sucessor dele foi o Gato Angorá, como é o nome dele? Moreira Franco. Acabou com a escola de tempo integral. 500.000 crianças foram para a rua. E aprenderam na rua o quê? É isso que está hoje o Rio de Janeiro, esse caos. Ao invés de mantido os colégios de tempo integral, nós teríamos aí um enorme contingente de hoje pessoas técnicos formados, garantindo a sua subsistência
e ajudando a construir esse país de maneira diferente do que eles querem fazer. E aí tivemos a primeira eleição presidencial em 89, em que o Brizola voltou do exílio e, com a perda da sigla PTB, que era garantia, tanto que o PTB até hoje existe. Na memória do povo brasileiro, dos mais antigos, ele tem um peso fabuloso, porque ele foi o grande realizador das grandes mudanças que o Brasil já sofreu. E aí, em 89, vocês estão lembrados, ele perdeu por 400 e poucos mil votos, né, não foi para o segundo turno para o Lula, e hoje a história registra, né, as pesquisas diziam que o presidente eleito, o Collor, só ganharia do Lula no segundo turno. Pedia para o Brizola, para o Covas, para o Maluf, só ganharia e desconstruíram o Lula no segundo turno, né? Com aquela entrevista da Globo, desconstruíram, e o Brizola... Agora, o amor do Brizola era tão grande pelo país, pelo respeito ao povo brasileiro, que na eleição que ele foi vice-presidente do Lula, quem tinha que ser o candidato era ele. Mas ele sabia que o PT não apoiaria ele. E eles, um gesto de humildade, de patriotismo, eu aceito ser vice do Lula para ajudar, né, a enfrentar essa gente que quer desgraçar o Brasil. E aí tivemos a morte do Brizola. Em 2004, né, e nesse meio tempo aí, é uma história longa das relações dele com Lula, e que a gente conviveu, mas não dá tempo para a gente falar agora. Interessantíssimos, né, boas. Na eleição que o Lula foi candidato e ele vice, o Brizola deu o avião para a campanha. Porque o Brizola tinha feito uma campanha, lembram do sapato da Vulcabras? Como é o nome? Não sei me recordo o nome aqui. E essa publicidade... Hein? Não era isso. Eu sei que ele ganhou um cachê para isso, mas não recebeu. Transformou em crédito, e a empresa Alpagata assinou um convênio, um contrato com a TAM, gerando ali um crédito de voos. E o Brizola deu esse crédito para fazer a campanha do Lula. E o Lula chegava todo dia, a gente pegava o Lula aqui para fazer campanha. E o Lula vinha com aquela história, e o Brizola é um homem que nunca disse um palavrão. O Brizola não dizia um palavrão. E o Lula, nós conhecemos aquele, né, fala. Então, no começo havia assim um choque, né? Mas a relação foram melhorando e acabou bem. E o Brizola prestou mais um grande serviço na tentativa, né, de, com a sua participação, evitar a derrocada. E aí, participamos do governo Lula, um período. É outra história muito longa para contar. E em 2015 nós tivemos a filiação do Ciro Gomes, que é o continuador, que é das lutas da nossa história e do nosso projeto de construir esse país decente. O Ciro incorporou, né? Muitas vezes você não está vendo o Ciro, parece que está vendo o Brizola falar. Grande é a integração, a incorporação das linhas, das teses e das posições defendidas pelo partido, que era o grande condutor de tudo isso, o companheiro Leonel Brizola. Tivemos com o Ciro 2 eleições, né? Em 2015 apoiamos o Ciro, e tivemos agora ele, a Cátia Abreu, e que as pesquisas diziam que se o Ciro fosse para o segundo turno, ele teria condições de derrotar a candidatura desse cara aí. Então, e agora
E nós não aprendemos, companheiros. Nós já tivemos no Uruguai a Frente Ampla, que manda até hoje resultado da unificação do campo popular. A Argentina nos deu uma lição. A Kirchner saiu da frente, recolheu-se e permitiu, viabilizou a vitória que vamos ter agora, estrondosa, na Argentina, da volta lá do peronismo, do Partido dos Trabalhadores lá. E nós aqui insistimos na divisão, Deus queira. Eu não sei se nós vamos ter ainda em 2022 a unidade das forças populares. Tem um ditado aqui no Brasil, há muito tempo se diz, a esquerda brasileira só se unifica na cadeia. E eu estou vendo, não sou pessimista, eu estou vendo. Quer dizer, o país está sendo vilipendiado, assaltado, e nós insistimos de manter essa nossa divisão. E temos agora, companheiro, nós estamos aí lançando pela Fundação o projeto trabalhista. Porque nós estamos a um ano da eleição, como eu falei. Nós não temos ainda as chapas de vereadores. Não vai ter mais coligação. Cada partido vai ter que, por si só, atingir o coeficiente eleitoral. 80% ou mais das nossos municípios tem menos de 5 mil eleitores. 3 mil eleitores. Como é que os companheiros lá no fim desse país, sem estrutura, sem poder econômico, porque nós representamos o setor mais desamparado da sociedade. Os banqueiros não vão dar dinheiro para nós. Nós queremos fazer uma profunda reforma desse modelo dominado pelo setor financeiro, que domina e que abarca todos os recursos nacionais. Então nós temos que contar aí com o povo. E como é que o povo lá no fim do Brasil vai conseguir fazer uma chapa de 16, 18, 20 candidatos e sozinho, sem estrutura nenhuma? Contra o enfrentamento do poder econômico. Vai ser uma das campanhas onde o poder econômico mais vai influenciar. Porque eles querem também ganhar as eleições do ano que vem, e esse cara aí quer ganhar, no sentido de tentar consolidar um espaço que ele não tem ainda. Então vai ser uma luta muito grande e que precisa de cada um de vocês, que são candidatos a vereadores, se conscientizem disso. Estamos longe da eleição, um ano ainda, não é tão longe para efeito de organizar mais no tempo. Eles vão fazer campanha nos últimos 6 meses. Eles se reúnem aqui em São Paulo e decidem quem é que vai ganhar em São Paulo. Agora inventaram mais uma, quer dizer, como agora é proibido o financiamento privado, eles criaram associações, entidades. Essa que a nossa deputada foi eleita. Ela não está traindo, ela está pagando a conta. Pagando a conta. Então eles criam a entidade e cada um dá 10 milhões, 50 milhões, criam lá uma sociedade civil para bancar as eleições. Por que, meu companheiro? A mudança não vem de cima para baixo, ela só vem de baixo para cima. Não somos nós que vamos salvar o povo. Não é este governo aí da burguesia nacional. O que é o executivo, o legislativo e o judiciário? É um conluio para defender os nossos privilégios. Brigo lá para receber mais verba, mais dinheiro, mais corrupção, mas no fim defende a mesma coisa. Mas aqui nós temos metade quase da população excluída. Aqui em São Paulo tem 5 milhões de excluídos. E nós não vimos, porque não interessa a nós ver. Agora, a grande tarefa nossa é organizar essa gente, dar consciência política a essa gente. Porque é ela que tem que fazer a mudança. Ou revolucionariamente, que não tem mais como fazer armado, ou pela educação, ou pela organização. Se conscientizando que ele, sendo maioria, ele tem que ter poder decisório
das grandes decisões nacionais. Por isso que o núcleo de base, companheiro. Daqui a minha cartilha aí. O pessoal está com o saco cheio já comigo de tanto falar. Nos núcleos de base. Porque o nosso partido, ele tem lá no seu estatuto, a nossa forma de organização é núcleo de base. Alguém já leu isso aqui? O cara que lê isso aqui, ele ou se converte, passa a ser um grande militante, ou vai embora e diz, isso eu não vou conseguir fazer. É difícil. É difícil tu sair do teu comodismo, um sábado à tarde, à noite, e ter uma festinha, ter um boteco, ter uns amigos, para ir lá para a periferia, se reunir com 4, 5, tentar conversar política com ele. Porque a reação primeira vai ser de repúdio. Ele está de saco cheio. Né? Ele está revoltado, só não sabe contra quem ser revoltado. E ele está revoltado errado contra quem devia, porque esses manipulam a opinião pública. Então tu vai ter às vezes que 4, 5 vezes lá para convencer o companheiro. É difícil? Dificílimo. É um processo para amanhã? Não. Mas se não começar, não chega nunca lá. Quem muda o mundo, quem manda no mundo não são as maiorias organizadas, são as minorias organizadas. As 10 maiores empresas do mundo mandam no mundo. As grandes mudanças no mundo todo foram feitas por minorias, as revoluções foram feitas por minoria russa, chinesa, cubana, francesa. Elas foram feitas por minorias organizadas que conseguem passar para aquela massa um discurso em que, em função da sua origem humilde junto com eles, tem credibilidade. Tem credibilidade. Então, a nucleação é fundamental. Se você é candidato, e nós estamos no Brasil inteiro, centenas, milhares de gente ouvindo isso, o núcleo de base nada mais é do que o comitê eleitoral. Uma diferença substancial. Você pega 5 companheiros, na campanha você vai organizar comitês eleitorais. Mas aí tem que ter recursos. Aí, na metade da campanha, já compraram metade dos teus cabos eleitorais, porque eles sabem onde é que estão. Aqueles que têm voto, eles compram nos últimos 10, 15 dias. A diferença está nisso aí. Porque se tu convencer 5 pessoas, em cada bairro de São Paulo, de que ele tem que ser ele próprio o construtor da sua libertação, esse cara vai se converter. Política é uma religião cívica. Tem que ter fé. Tem que crer. Esses caras não vão na campanha, na campanha transforma esse núcleo em comitê eleitoral. Eles não vão te pedir dinheiro, eles não vão te encher o saco, não vão te fazer cobranças, porque eles sabem que precisam te ajudar e vão descobrir maneiras de como ajudar, em vez de atrapalhar. Então, se cada candidato, nós vamos ter no Brasil, nós temos 3 mil, nós vamos ter aí uns 30 mil candidatos a vereadores. 30 mil. Se cada um fizesse 5 núcleos de base, 3 vezes 5, 18. 15. Não, 3 vezes 15. Teríamos 150 núcleos de base de verdade. Nós começamos a mudar o Brasil. Se nós fizermos 1.500 núcleos de base em São Paulo, de verdade, manda em São Paulo. Porque é feito lá por baixo. E não adianta eu chegar lá de gravata e de terno, nunca fui lá, chegar lá e querer explicar para um excluído, um miserável, que eu sou o homem, olha, o Maneco é o tal, ele tem a história, ele é correto, ele não sei o quê, não sei o quê. Agora, se é feito lá, por gente que tem a credibilidade, vocês vão escolher os líderes, né, das comunidades, tem as organizações de toda a periferia. Então, companheiros, a nossa ferramenta é isso aqui. Depois não adianta chorar. Pois é, compraram meus votos, o partido não me ajudou. O partido não vai ajudar no sentido de, financeiramente, não tem.
Nós temos uma bandeira, nós temos uma sigla, nós somos um dos poucos partidos hoje no Brasil que não está envolvido em denúncias de corrupção. Nós tivemos 3 ministros, o Lupe, eu e o Lupe fomos ministros do Trabalho, e tivemos ministro das Comunicações, o André, que é hoje nosso líder na Câmara Federal. Não paira e não vai ter ninguém que possa dizer que nós nos beneficiamos por qualquer gesto ou ato de mau uso da coisa pública. Então, isso são valores importantes, mas que não muda nada. Aquele que está passando fome, aquele que não tem emprego, quer saber se eu fui ministro. Ele quer saber se ele está hoje comendo e empregado e tendo como alimentar a sua família. Por isso, companheiro, nós temos aí uma tarefa hercúlea. O trabalhismo é hoje, de novo, como tem sido na história do Brasil, um instrumento político, partidário, ideológico, para recomeçar, para fazer o enfrentamento dessa gente que quer desconstruir o Estado. Estão desconstruindo. Acabaram com o Ministério do Trabalho, que é uma iniciativa capitalista, não é socialista. O Ministério do Trabalho existe para fazer a intermediação entre o capital e o trabalho, para abrandar, fazer ali botar panos quentes. Acabaram com a legislação trabalhista, que também é um instrumento do próprio capitalismo, porque regulando, né? A lei da Previdência Social é um embuste. Primeiro que a reforma trabalhista ia gerar, o ministro dizia 12 milhões, o outro dizia 10 milhões de empregos. Onde é que estão? Se não aprovasse a reforma da Previdência, o mundo acabava. Desde quando retirar meio circulante, tirar dinheiro do mercado vai gerar desenvolvimento? Nós estamos agravando a situação. Vão acabar com a Justiça do Trabalho, né? Então, com essa nova medida provisória 881, né, liquidando o que restou, que não conseguiram fazer na outra reforma da legislação trabalhista. Acabando com normas reguladoras, acabando com a segurança do trabalho, que são medidas fundamentais para o próprio capitalismo. Porque um trabalhador que se acidenta, não vai trabalhar, cria uma disfunção ali dentro da empresa. Se for um técnico, muito mais. Afeta a produtividade. Então, são instituições de sobrevivência desse modelo que nós estamos vivendo aí. Eles podem estar apressando uma mudança mais radical. Porque na medida em que eles também frustram, porque, infelizmente, para nós todos, especialmente para o povão, nós não vamos ter nenhum crescimento este ano e o ano que vem. Vai aumentar o desemprego, o desespero e a desesperança. Com o que ele está fazendo com relação ao meio ambiente. O Brasil nunca foi tão desmoralizado como está sendo hoje. Quem é que vai investir no Brasil com essa insegurança de um homem que não tem compromisso com nada, a não ser com a sua família? Que o grande mérito ali é o cara ser embaixador, é o cargo mais importante da relação exterior do Brasil, porque sabe fazer cachorro-quente, não, hambúrguer. Quer dizer, ele nunca fez hambúrguer na vida dele, coisa nenhuma. Então, companheiros, eu queria, encerrando essa conversa, né, entre amigos aqui, entre nós, pouco tempo, porque nós temos aí muita coisa, são histórias que não são registradas, porque a versão que a história conta não é a versão nossa. Quem escreve a versão oficial é o vencedor. O vencido não escreve. Então, a nossa versão, que é a versão do povo brasileiro, essa nós estamos aqui contando e vamos contar entre nós. E temos obrigação de deixar registrado isso em livros, em mensagens, em gravações, para que a memória não se esqueça de que no Brasil nós tivemos pessoas, governos e mártires
que deram as suas vidas em defesa de um país justo e democrático. Então, companheiros, o PDT é essa alternativa, o Ciro está correndo o Brasil. Agora, tem um ditado popular que diz, olha, o santo é muito bom, o Ciro é muito bom, mas se não tiver quem carregue o andor, o santo fica no barranco. E nós temos que carregar esse santo, porque ele tem a proposta correta, está aí. A pessoa minimamente consciente da sua responsabilidade sabe que a proposta do Ciro é uma proposta que não vem contra ninguém, pelo contrário, vem fortalecer a economia nacional, vem gerar o desenvolvimento nacional com a modernização do nosso parque industrial, com a adoção e o uso das novas tecnologias indispensáveis para qualquer desenvolvimento. Se não tirar o país do momento em que vive, em que nós perdemos 20% do nosso parque industrial, nós não evoluímos quando vivemos os anos do Lula, com dinheiro circulando, dinheiro no mercado, consumiu tudo que se produzia, ninguém se preocupou em modernizar o seu parque industrial. Estamos agora um parque industrial que não compete, não tem como competir no exterior. Poucas empresas competem. Não fosse a produção de aves, suínos e carne, que está sustentando a nossa bolsa e o nosso país, né? E quanto mais chineses nascerem, melhor. Já são lá 1 bilhão e 400 milhões de chineses, que certamente vão manter esse nível de consumo que vai nos dar uma folga, mas não resolve o problema. 10% do PIB no máximo. Não resolve. Então, companheiro, é isso aí. Vamos nos preparar, vamos nos organizar para já participar dessa eleição com sucesso. A vitória não será só eleitoral, é da causa. É de quantos vocês conseguirem convencê-los de que nós temos que nos unir, que o povo tem nas mãos o poder de decisão, que ele pode, se unindo, mudar a sua vida, a vida dos seus filhos, dos seus netos. E nós poderemos, então, em 2022, varrer essa gente que nada mais quer do que entregar o Brasil. Nada mais quer do que servir ao Senhor Todo-Poderoso, que é o grande capital financeiro que domina o mundo e domina o Brasil. Então, companheiros, obrigado, desculpa aí pelo tempo, e estou à disposição aí.